Falando de São Jorge, né? A gente, dentro do nosso contexto, que a gente tem o sincretismo religioso com o Orixá Ogum, fica quase impossível aqui nós não citarmos. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre São Jorge e entrar um pouco nesse aspecto de Ogum, né, aqui no Brasil. São Jorge, as histórias que a gente encontra, principalmente dos santos, elas são muito relativas sobre verdades, né? Então nem tudo o que a gente ouve, nem tudo que a gente lê ou sabe é de fato verídico. São Jorge é um desses santos, por exemplo, que se tem dúvidas, né, a própria igreja não se leva em consideração tudo o que na história conta. O fato daí do São Jorge ter matado o dragão, né, tendo em vista que dragão não existe. Né? Então, sob essa ótica, entende-se muito sobre mitos. Quando a gente fala de santo, o santo tem que ter uma história legítima, né? E não necessariamente ele é envolto de muitos mitos para ser legitimado. E nesse caso, São Jorge, ele, ainda que seja um dos santos mais populares, a gente vai falar da história dele, mas um dos que seja mais populares, é um santo que é como se fosse ele estivesse num nível inferior aos outros santos na igreja, por causa exatamente de não ter comprovações de toda a história dele. Então ele é um dos santos mais populares no mundo, padroeiro de Inglaterra, padroeiro da Rússia. Tá em todo lugar, tem um monte de bandeira. Todo lugar que do tem, mundo a gente vai encontrar a presença de São Jorge. E que não é só um aspecto religioso cristão, né? É também sobre um emblema de luta, de resiliência, de resistência, de força, dedicação. Um pouco da história. São Jorge nasce ali por volta do ano de 260, 280 pós-Cristo. E nessa fase, pensando que ele vivia num lugar chamado Capadócia, que hoje a gente conhece como Turquia, ele veio de família nobre. Pensa que um jovem de família nobre, família de militares, o pai dele trabalhava no exército do Império Romano. Então ele tinha um histórico de poder, ele tinha um histórico de status, de religiosidade, de herança, né, muito forte. No meio do caminho, sintetizando alguns detalhes da história, o Jorge, que no caso ele chamava Jorge da Capadócia, conhecido como Jorge da Capadócia, no meio do caminho, com 17 anos, ele decide também se alistar para o exército do Império Romano. Ele entra de fato, ele entra para o exército e começa a galgar, né, o seu caminho enquanto guerreiro, enquanto soldado, se tornando até um líder à frente do próprio exército, estando do lado do próprio imperador. Então a gente vai perceber que a história de Jorge, ela vai se construindo muito baseado, porque a vida dele foi muito curta, né? A vida de Jorge foi muito curta, mas vai se construindo baseado exatamente nesse histórico de família. O Jorge, ele continua a história da própria família, basicamente isso. E aí, o que acontece, né? Se vocês quiserem tiver alguma pergunta, vocês podem me fazer, se ficar alguma dúvida. Aí o Jorge, quando ele entra para o exército, o pai dele já morto, o pai dele tinha morrido num conflito, né? O pai dele também fez parte desse mesmo exército. Ele entra para esse exército e ele passa a se tornar um braço direito do imperador na época. Então a gente está falando ali de 230, 290 depois de Cristo, mais ou menos isso. E esse imperador, pensa só que Jorge era cristão, mas atuava no Império Romano, que era anticristão naquele contexto. Naquele contexto, o império ele tinha principalmente o imperador da época, se eu não me engano, Diógenes, ele tem uma iniciativa na época de combater os cristãos. Ele tem o objetivo de acabar com o cristianismo, né? Então, o intuito desse imperador na época foi exatamente mobilizar os seus exércitos contra os fiéis de Cristo. Então, houve muita perseguição, muita gente morreu, muita gente foi comprometida nessa iniciativa desse imperador. E Jorge, como um braço direito ali do imperador, ele é uma figura que se rebela, né? que não aceita, que não concorda com essa iniciativa de destruição dos cristãos, né? Destruição dessa religiosidade. E ele é o primeiro a bater de frente com esse imperador em questão. Então, a gente percebe que a história dele é de alguém que entrou em um movimento que foi o Império Romano, completamente... porque é contraditório à essência dele, né? Porque era previsível que em algum momento isso aconteceria. E naquele momento que o Império começa a combater o cristianismo, o próprio Jorge, naquele momento ele fala, não, eu não vou compactuar com isso. E naquele instante, nesse momento, a gente está falando aí de ano 300 mais ou menos, Jorge bate de frente com o imperador e diz, não vou
cumprir as ordens de sacrificar os cristãos, porque eu também sou cristão. Então era muito incongruente um soldado romano, naquele momento, ser também cristão. E o próprio imperador, na época, determina, né, que Jorge vá preso, porque naquela ocasião ele não podia em nenhuma circunstância estar do outro lado. Então Jorge foi preso. Na ocasião, ele foi preso, foi jaulado, teve ali muitas negociações para tentar ser liberto, né? A gente vai encontrar na história de Jorge uma tentativa ainda do imperador resgatar o soldado dele. Normalmente, quando havia alguém que era oposto, né, tinha uma visão oposta a do imperador, ou quebrava as regras, era morto, era assassinado, era decapitado de cara. Né? No caso de Jorge, por ser um soldado muito competente, ele tinha um apreço das lideranças na época, do próprio imperador. Então o próprio imperador dizia para ele, olha, larga a sua fé, né? Abre mão da tua fé, abre mão da tua visão religiosa de Deus, do Jesus, que ele era cristão na ocasião. Eu te dou tudo, você tem um império à sua disposição, você é o meu braço direito, você continuará tendo tudo, né? Tentou comprar ele, tentou despertar a ganância, tentou despertar o desejo, tentou comprar ele com mulheres também na época. Tem uma situação que Jorge está enclausulado numa cela e coloca uma mulher belíssima para passar a noite com ele, com o intuito de ele se converter ali, de ele falar, não, beleza, eu vou trocar, né, porque o que ele queria, o que o imperador queria naquele momento era que o Jorge aceitasse as propostas dele. Eu te dou tudo, eu te dou mulher, te dou dinheiro, te dou luxo, te dou poder, eu só quero que você negue esse Cristo, na ocasião. E nessa noite que ele passou com essa mulher, no dia seguinte, na manhã, essa mulher estava convertida, se tornou cristã na ocasião. Então Jorge estava, enfim, ele não cedeu a todas as investidas do imperador e naquele instante demonstrava que ele estava disposto a seguir com a palavra até o fim. Então a gente vai perceber que Jorge, ele é um mártir, né? É alguém que foi condenado, é alguém que foi brutalmente violentado pela tua fé, em nome da tua fé, e não se corrompeu nesse meio do caminho. E aí a gente vai perceber uma coisa bem curiosa, quando Jorge, ainda dentro da fase dele enquanto soldado, enquanto combatente das forças armadas do Império Romano, ele lida com uma coisa que as pessoas na época associavam que era um dragão. Né? Então tem uma história que conta que Jorge foi numa cidade agora eu também não vou me lembrar que cidade que é, que as histórias de Jorge se misturam muito, porque são muitas histórias meio que regionais também, de alguns lugares do mundo. A origem, né, a gente não tem com precisão, né? E aí a gente vai perceber que a própria... o Jorge, ele é chamado para ir numa cidade do interior, uma cidade pequena, porque estava tendo um dragão. Um dragão estava acabando com a cidade, matando as pessoas. Ele soube que era assim que estava acontecendo. E esse dragão estava matando os animais, estava comprometendo a cidade, a população. E, numa ocasião, uma cidade da África, inclusive, a filha de um rei da África, ela é direcionada para o dragão. O dragão decide que vai matá-la. É alguma coisa assim na história, tá? O dragão decide matar a filha de um rei na África. E aí o Jorge, na ocasião, que ele era aquele imperador romano, soldado, combatente, ele foi lá e foi para resolver isso, foi para resolver essa questão. E nessa ocasião que ele mata o dragão, fica icônica aquela imagem, né, de São Jorge em cima de um cavalo branco, com uma lança num dragão. Tudo isso é muito simbólico. São Jorge, a própria figura do santo, ela é construída em cima de muito simbolismo. É muito sobre representação, muito mais do que uma história legítima de algo que aconteceu ao pé da letra. Mas a história de Jorge é repleta de simbolismo. E isso vai fazendo dele uma figura extremamente popular, né, em todo o mundo, tornando, de fato, depois de canonizado, um santo popular no mundo inteiro. Inglaterra é um dos lugares que a gente mais vai encontrar, inclusive, a presença de São Jorge. No Brasil, padroeiro de polícia militar, padroeiro de muitas tradições, inclusive, né? A gente vai encontrar vindo dele. Então, o que a gente percebe quando a gente fala de São Jorge, diferente dos outros santos, Santo Expedito,
São Longuinho, Maria Madalena, entre outros, ou qualquer outro santo, a gente vai encontrar outras figuras cristãs que trazem um processo, uma força de resiliência muito grande, né? Então a expressão que a gente vê em São Jorge é uma força do guerreiro, é uma força masculina, é uma força de empoderamento. A gente percebe que na figura de Maria, quando a gente olha para o cristianismo, a gente encontra a figura da mãe, a figura materna, a figura mais feminina. Quando a gente olha para São Jorge, a gente encontra uma figura mais materna, mais paterna, mais masculina, mais rígida. Então é muito sobre simbolismo que a gente encontra a construção da narrativa da história de São Jorge. O que você entende que significa o dragão nesse contexto? Você acha que seria nosso próprio conflito interno, nosso monstro interior, ou seria a própria batalha, a luta do dia a dia contra essa tentação externa? Você acha que é mais um arquétipo de enfrentamento externo, é o tal do orar e vigiar e também, é um pouco de tudo? O que para você, assim, pessoalmente, o dragão significa? Filosoficamente falando, é isso tudo que você disse. Mas na época, o dragão representava o pecado. O dragão representava o Satanás. O dragão representava o mal que havia nessa cidade da África. Porque quando Jorge salva essas pessoas do dragão, essas pessoas se convertem a Cristo. Então, no final das contas, é o que todo santo acaba buscando. O santo é um peregrino, é alguém que está para buscar conversão. Um pregador da palavra. Exatamente. Em troca da conversão, ele te dá a salvação. Né? O santo faz esse movimento normalmente, e não é diferente com São Jorge. Então, quando ele mata o dragão, ali está falando sobre pecado, sobre presença de Satanás. O dragão é um quê simbólico. Né? Agora, olhando isso para os tempos atuais, a gente vai encontrar exatamente a presença de São Jorge como uma figura que combate o mal. O mal, seja ele qual for, qual é o mal que você pode resumir na tua vida, é esse o mal que ele vai combater. Então, que é o dragão. O dragão é a representação daquilo que é maligno, daquilo que é ruim, daquilo que é destruidor, daquilo que nos consome. E que pode ser qualquer coisa, uma pessoa, um fato, um vício, um hábito, coisas abstratas, coisas concretas. É esse o dragão, de alguma forma, que hoje a gente vai ter como figura, como analogia até, né? Que a gente vai servir como referência. Não é um dragão, né? Mas é a simbologia do mal, que talvez habite a nossa vida. E naquela ocasião, naquela cidade da África, o que acontecia ali era exatamente algum movimento social que ali se considerava corrompido. Por questões religiosas, pagãs, eu não sei exatamente que movimento, isso não se tem escrito, não se tem registrado nada, mas acredita-se que é exatamente isso, é uma conversão. Como todos foram convertidos, é como se São Jorge tivesse chegado neste lugar e tivesse ali determinado: eu tiro este mal se vocês converterem. O mal pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa que na época aquela comunidade vivia na ocasião. Então, para mim, o dragão é exatamente esse lado do mal da vida, lado ruim da vida, a maldade, as coisas difíceis, os problemas. E é onde a espada de São Jorge, a lança de São Jorge, vai combater, porque São Jorge é venerado por cantores no Brasil inteiro. Zeca Pagodinho é uma dessas figuras que homenageia e honra o tempo todo São Jorge, Diogo Nogueira, entre muitos outros, de outros segmentos também. E a gente sempre vai perceber que sempre que eles estão falando de São Jorge, é sempre uma devoção de proteção, é sempre o pedido de confronto, de ir ao encontro daquilo que está me derrubando, daquilo que está me fazendo mal. Né? A figura de São Jorge acaba sendo essa figura protetora, mesmo religiosamente falando, dentro de um contexto popular. Porque aí a gente tem que pensar o seguinte: existe uma diferença de São Jorge, quando a gente olha para o Vaticano, né, ou para a origem, ou para a interpretação inicial, quando se forma a concepção do santo, e existe uma outra visão que é o popular no Brasil. Né? A figura de São Jorge no Brasil, ela passa por uma repaginação e uma integração com outras divindades também. Então a gente vai perceber uma comunicação do santo com Ogum, do santo com outras figuras, que aqui no Brasil vai ganhar outra cara, né? Ganhar cores, ganhar símbolos, ganhar outros elementos, que até essa representação da lua, né? As pessoas olham para a lua cheia, hoje é uma lua cheia, olha para a lua cheia e fala: tem um São Jorge desenhado na lua, apontando a espada para um dragão e tal, né? Esse imaginário que se criou tem muito a ver com essa coisa de São Jorge ser o protetor dos céus, o protetor dos mundos, né? Enfim. Tá, e como que a gente trabalharia a energia desse santo, dessa entidade? Como é que a gente usa isso de uma forma construtiva na nossa vida?
pensando primeiro em um meio de despertar essas energias é ter afinidade. Uhum. Eu acho que primeiro, tudo que envolve o divino, eu preciso ter uma afinidade, eu preciso ter alguma conexão. Existem orações, né, de São Jorge que são extremamente poderosas, assim, de trazer à tona a força, a vitalidade, a potência, o ímpeto de realização, poder de ação, de confronto de São Jorge. Isso já seria o suficiente, talvez, uma oração, botar o joelho no chão, em algum momento de aflição, de necessidade, e fazer uma oração, uma prece. Já seria um caminho. Uhum. Mas acender uma vela branca, isso serve para todo mundo que está assistindo. Uma vela branca no dia de hoje é muito propício para acender para São Jorge, pedindo por firmeza, segurança, proteção, defesa, mas abertura de caminhos, né? São Jorge, ele é montado em um cavalo branco, faz uma alusão a um cavalo divino, a alusão a um cavalo superior, de um ser iluminado, né? Ele está falando sobre ele estar montado em um ser iluminado. Esse ser iluminado é o que leva ele no caminho, ou seja, tem caminhos abertos sempre. Para São Jorge, e quando a gente acende vela para ele, estamos pedindo isso também. Uma maneira de nós nos integrarmos à energia e nos beneficiarmos da força é a gente se aproximar de virtudes que esse santo, ou isso serve também para orixás, que eles trazem. Então, nesse caso do São Jorge, os atributos de São Jorge, a gente está falando de lealdade, a gente está falando de comprometimento, de dedicação, de esforço, de recompensa depois do esforço, né? De um esforço que será recompensado. A gente está falando de virtudes, de valores, é um olhar que a gente se aproxima desse santo quando internalizamos em nós as partes desse santo também. Quando eu me integro, quando eu integro esse santo a mim também. Não só como uma figura que eu admiro, mas uma figura que eu reconheço em mim. É assim que a gente começa a receber os milagres do santo na ocasião, né? Para quem segue uma tradição mais católica, mais cristã, que vai cultuar esse santo, por exemplo. Que na Umbanda a gente vai encontrar uma diversidade. Na Umbanda existe uma interpretação, nem todo lugar vai ter o sincretismo religioso. Então a gente vai encontrar comumente essa associação de São Jorge com Ogum, mas não é em todo lugar. Esse sincretismo não é a mesma coisa, são coisas diferentes. São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum. E aí por isso que algumas pessoas aí na internet falaram assim, salve, salve Ogum, né? Quando a gente estava entrando para falar de São Jorge. Exatamente porque se tem essa associação. Por que se tem essa associação de São Jorge com Ogum? Por causa dos atributos que se assemelham muito. A gente está falando de um santo guerreiro, a gente está falando de um orixá guerreiro. São Jorge é o santo agricultor também, o santo do progresso, o santo também da tecnologia, o santo dos avanços de sociais. A mesma história de Ogum. Ogum cumpre exatamente esse mesmo papel. Então, por isso que no Brasil foi sincretizado. Então, uma forma de nós internalizarmos essa força na nossa vida, internalizar é para que essa força se manifeste no meu caminho. É me aproximar das virtudes que ela traz. É trazer para mim um pouco mais de proximidade. Compra uma imagem, põe na tua casa, veja aquela imagem várias vezes, né? A gente, na Umbanda, gosto de dizer que a gente não adora as imagens. As imagens são pontes até o divino, né? São referências até o divino. Então tem uma imagem de São Jorge, acende uma vela, já é o suficiente hoje para você se sintonizar com essa força, fazendo isso na sua casa mesmo. Pedindo aquilo que você precisa, pedindo aquilo que você quer. Então, só para entender, a relação entre São Jorge e a Umbanda seria através dessa similaridade com os atributos de Ogum. Exatamente isso, exatamente isso. A Umbanda não cultua os santos. Uhum. A Umbanda não cultua santos. A Umbanda cultua os orixás que são sincretizados com santos. Uhum. Então, normalmente, a gente vai perceber que a imagem de São Jorge no altar, ela está ali fazendo referência a Ogum. Mas isso não significa que São Jorge ali não exista, porque é uma energia, é uma egrégora. Uhum. Mas na Umbanda, nem sempre o umbandista olha para São Jorge pensando em São Jorge. Ele olha para São Jorge pensando em Ogum. A mesma coisa que olha para Santa Bárbara pensando em Iansã. Olha para Jesus Cristo pensando em Oxalá. Esse é o sincretismo. O sincretismo acontece lá na época da diáspora africana, exatamente para manter. Os africanos se viram nessa necessidade na época de manter a sua fé travestindo seus orixás das imagens dos santos católicos, né? De maneira simbólica, rezando para os orixás de frente para as imagens dos santos católicos. E aí se constrói um pouco do sincretismo no Brasil também. E no caso de São Jorge aconteceu dessa forma também.